Exatamente às 10h50 do dia 13 de junho de 2025, as telas de radar em toda a Polônia se iluminaram como uma árvore de Natal. Um avião espião russo Il-20M havia cruzado a linha invisível. Não apenas sobrevoando a fronteira, este estava dentro do espaço aéreo polonês 2 quilômetros inteiros para dentro. O alerta vermelho chega em questão de segundos ao comando aéreo da OTAN. Ordens de decolagem imediata são emitidas, motores rugem. 2 caças Typhoon britânicos em missão de policiamento aéreo da OTAN decolam em poucos minutos. Isso não é mais uma patrulha, isso é uma resposta direta. O Il-20 está voando baixo e devagar sobre o Mar Báltico, fingindo que nada aconteceu. Sem comunicação, sem resposta às tentativas de contato por rádio, apenas um voo constante e silencioso. Vamos ser claros aqui. Isso não foi um erro de navegação. O Il-20 não se perde. Ele está equipado com equipamentos de vigilância, radar, detectores de sinais e câmeras de alta resolução. Sua função é coletar informações de inteligência. E desta vez, ele escolheu entrar diretamente no território da OTAN. De Varsóvia a Bruxelas, todos estão de olho. Dentro das cabines da Força Aérea Real, a adrenalina está nas alturas. Eles estão se aproximando rápido. Eles conhecem as regras: interceptar, identificar e escoltar, mas não provocar. Mesmo assim, basta um movimento errado. E essa missão rotineira vira manchete internacional. Um piloto britânico entra em contato pelo rádio. Alvo à vista, sem resposta, ainda se aproximando. Segundos depois, o Il-20 faz um movimento. Não o que eles esperavam. O que ocorre depois transforma uma simples interceptação em algo bem mais complexo. Poucos dias antes desse incidente, em 27 de maio e novamente em 5 de junho, caças Typhoon britânicos foram acionados pelo mesmo motivo. Aviões de vigilância russos chegando muito perto do espaço aéreo polonês. Mas desta vez não foi apenas perto demais, já estava dentro. A aeronave envolvida, o Il-20M, não é um avião militar russo comum. A OTAN o chama de Kuta. É basicamente uma plataforma de escuta aérea projetada para ouvir, vasculhar e registrar tudo, de movimentos de tropas a frequências de radar. Ele não fica rondando só por diversão. Ele coleta dados valiosos. De onde veio? Provavelmente de Kaliningrado. Um pequeno, mas fortemente fortificado pedaço de território russo espremido entre a Polônia e a Lituânia. Kaliningrado é como um ninho de espiões de Moscou no Báltico, cheio de mísseis, postos avançados de radar e aeronaves de inteligência. Para a OTAN e a Polônia, isso não é novidade. Mas a violação de hoje foi mais profunda, mais ousada e mais perigosa. O céu sobre a Europa Oriental tem estado longe de tranquilos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A OTAN aumentou as patrulhas, posicionou caças em posições avançadas e reforçou sua cobertura de radar. Isso significa que toda vez que uma aeronave russa decola de Kaliningrado, alguém está observando. E geralmente alguém está perseguindo. A questão não é se esses voos vão acontecer de novo, e sim quando um deles não vai recuar. Porque desta vez o Il-20 continuou voando cada vez mais fundo, ignorando as chamadas. A Força Aérea Real não fazia ideia se ele estava armado, se era uma isca ou uma sondagem para algo maior. Mesmo assim, as ordens eram claras: identificar, seguir e escoltar para fora. Simples na teoria, mas a teoria nem sempre sobrevive ao contato com violações russas do espaço aéreo. Às 10h57, 2 Typhoons da Força Aérea Real cortam o céu polonês. Eles decolam da base aérea de Malbork, a poucos minutos do Mar Báltico e a menos tempo ainda da encrenca. Esses jatos não estão passeando, mas em QRA alerta de reação rápida. E agora, essa reação está focada em um avião espião russo que está muito longe de casa. Construído a partir da fuselagem do Il-18, ele é modificado para missões SID-INT e ELINT, inteligência de sinais e eletrônica. O trabalho dele é bisbilhotar tudo. Comunicações, assinaturas de radar, sinais de defesa aérea, o que você imaginar. Não é rápido, mas é persistente.
Ele pode rondar por horas ao longo das fronteiras coletando dados. Sua tática usual é voar logo fora do espaço aéreo da OTAN e fingir que está cuidando da própria vida, até que de repente não está mais. Agora mude de perspectiva. O Eurofighter Typhoon é o caça de superioridade aérea da Força Aérea Real, rápido, mortal e projetado tanto para velocidade quanto para precisão. 2 motores, velocidade máxima Mach 2 capaz de subir a 55.000 pés em poucos minutos. Mas essa missão não é para se exibir, é para manter o controle. Esses Typhoons estão equipados com sistemas de busca e rastreamento infravermelho Pirate e o radar Captor, permitindo que eles travem em alvos sem nem mesmo ligar o próprio radar. Se quiserem, eles podem agir de forma furtiva, inteligente e rápida. Mas aqui está o problema. Eles não estão aqui para atirar. Segundo as regras de policiamento aéreo da OTAN, o uso da força é a última alternativa. Então, a interceptação funciona assim. O radar detecta primeiro o intruso. O comando em terra ordena a decolagem imediata. Os caças decolam e interceptam visualmente. Eles confirmam a identidade, monitoram e escoltam se preciso. É um jogo de xadrez a 20.000 pés. E cada jogador conhece suas peças. O IL-20 pode parecer ultrapassado, mas joga um jogo perigoso. Testando tempos de resposta, sondando a força do radar, coletando padrões da OTAN. Pense nele como o termômetro voador de Moscou, medindo a temperatura da OTAN missão após missão. Qual é o papel da Força Aérea Real? Manter a calma, voar com inteligência e enviar uma mensagem. Estamos vendo você, não force. Não é glamuroso, não é Top Gun. É pressão militar real à beira de um incidente em zona de exclusão aérea. Isso ocorre mais frequentemente do que muitos pensam. Desta vez, o equipamento funcionou. Os pilotos fizeram sua parte e as regras foram seguidas à risca. Mas o que acontece quando aquele IL-20 não dá meia volta? Quando não é um velho avião de vigilância, mas algo mais rápido ou armado? É aí que esse calmo e frio jogo de xadrez pode se transformar em algo completamente diferente. Por quase 10 minutos, o IL-20 manteve seu curso. Ainda sem resposta. Ainda dentro do espaço aéreo polonês, absorvendo tudo o que podia. Sinais e varreduras de radar, além dos padrões de voo dos caças Typhoon que faziam a interceptação. E então ele virou. Sem aviso ou contato, apenas uma curva controlada ao norte de volta ao espaço aéreo internacional. Não foi pânico, não foi descuido, foi cronometrado. 2 quilômetros para dentro. Justamente quando a resposta da OTAN já estava totalmente mobilizada. Quase como se alguém em Kaliningrado estivesse assistindo tudo em tempo real, marcando um item da lista. Sim, o tempo de resposta da OTAN é de 6 minutos. Mas essa reviravolta não termina aí. Quando o IL-20 sai do espaço aéreo polonês, ele não vai direto para casa. Em vez disso, ele começa a fazer um lento círculo logo fora do território da OTAN, pairando perto da borda. Legalmente, ele está em espaço aéreo internacional. Taticamente, ainda está às portas da Polônia. Os caças da Força Aérea Real seguem acompanhando de perto sem mais interceptar. Sem conversas no rádio ou movimentos bruscos, só uma pressão silenciosa em alta altitude. No comando aéreo da OTAN, analistas já registram cada segundo do encontro. A rota do IL-20, tempo que permaneceu e quão perto chegou da estação-chave de radar. A olhos destreinados, foi só um breve incidente de fronteira resolvido pacificamente. Mas para olhos militares, isso foi um teste calibrado. Foi uma jogada muito maior em termos de estratégia. Porque é o seguinte, esses sobrevoos russos não acontecem sozinhos. Costumam vir junto com sondagens cibernéticas, ajustes de satélites ou ações navais. É uma pressão coordenada em camadas. A novidade de hoje não foi só a incursão, foi a contenção, a retirada silenciosa. Porque quando você testa um inimigo, às vezes a informação mais valiosa não vem do que eles dizem, mas de quão rápido eles se movem, quão perto eles chegam e por quanto tempo eles mantêm a posição. Desta vez, o IL-20 voltou por conta própria. Da próxima vez, essa mudança de rumo pode vir um pouco mais tarde.
Ou talvez nem aconteça. O que aconteceu sobre a Polônia não foi um evento isolado. Faz parte de um padrão. E é um padrão que vem se intensificando desde 2022. Aviões russos vindos de Kaliningrado, como o IL-20, frequentemente voam pelos limites do espaço aéreo da OTAN. Às vezes eles chegam bem perto, às vezes cruzam a linha, mas nunca por acaso. Esses voos são estratégicos. São missões de sondagem. Todos testam o tempo de resposta da OTAN, a cobertura da defesa aérea, o protocolo de rádio e até o comportamento dos pilotos. É como sacudir a cerca para ver onde ela faz barulho e quão rápido os cães de guarda latem. Essa tática não é nova, mas está se intensificando. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia, a OTAN aumentou dramaticamente sua presença no leste. F-35 na Romênia, Patriots na Eslováquia, Taifuns na Polônia. A mensagem é clara, estamos de olho. E a Rússia? Bem, eles também estão de olho. Toda vez que um IL-20 voa muito perto, ele está montando um dossiê sobre os procedimentos da OTAN. Qual radar é ativado primeiro? Com que rapidez os caças decolam? Eles entram em ação ou apenas acompanham? É uma operação psicológica com asas. E o risco? Erro de cálculo. Basta um piloto interpretar mal uma manobra, um operador de radar excessivamente zeloso, uma curva mal interpretada. É aí que o que começa como uma interceptação rotineira se torna uma emergência internacional. Até as Forças Armadas da Polônia afirmou isso claramente. Essa foi uma ação provocativa projetada para testar a prontidão da OTAN. E eles estão certos, isso não foi um acidente, foi um sinal. Mas a OTAN não fica só olhando. Essas interceptações também passam um recado. Estamos prontos, vamos te encontrar no limite e não vamos recuar primeiro. Essas missões nos bastidores influenciam o planejamento de defesa da OTAN. Cada aeronave interceptada é analisada, cada rota é registrada, cada desvio é estudado. Não é glamuroso, mas é fundamental. Porque a verdadeira batalha agora não são os mísseis, e sim os dados. Informações sobre como o outro lado reage, se defende e manobra. É uma guerra silenciosa nos céus, travada com sensores e paciência. Hoje o IL-20 partiu silenciosamente, mas o jogo ainda não acabou. Ele só está ficando mais inteligente. Quando o IL-20 retornou, os Taifuns da Força Aérea Real se afastaram após confirmar que ele havia saído do espaço aéreo polonês. Missão concluída, no papel. Mas o verdadeiro trabalho começa agora. O Comando Aéreo Aliado da OTAN imediatamente inicia sua análise pós-incidente. Cada travamento de radar, cada segundo de silêncio no rádio, cada padrão de voo, tudo é revisado. Polônia compartilha dados de rastreamento e a Força Aérea Real envia registros de cabine. Os estados bálticos pedem briefings. E em Bruxelas, o Conselho de Segurança da OTAN não apenas arquiva isso, eles ajustam os protocolos. Porque, como sabemos agora, isso não foi apenas mais uma interceptação, foi um teste. Os militares poloneses sabem disso, e em uma declaração posterior, eles enfatizam que a prontidão e a coordenação funcionaram como planejado, mas alertaram que provocações contínuas exigem vigilância contínua. Em outras palavras, o IL-20 pode voltar, ou algo mais rápido ou algo mais agressivo. Os pilotos da Força Aérea Real ficam em solo para o debriefing após qualquer interceptação e depois retornam à prontidão. Outro acionamento pode ocorrer hoje à noite ou amanhã. E o panorama maior aqui, bem, é a OTAN reforçando seu flanco leste mais uma vez. Mais drones, mais cobertura de radar e mais missões de treinamento conjunto, especialmente com a Polônia e os estados bálticos. Porque o IL-20 não apenas violou o espaço aéreo, isso lembrou a todos que não existem mais céus tranquilos. Nem sobre a Polônia, nem sobre os países bálticos, e nem com Kaliningrado ali do lado como uma arma carregada. Desta vez não houve disparos. Mas isso pode não se repetir. E em um mundo cheio de aeronaves armadas e rádios em silêncio, da próxima vez é a frase mais assustadora de todas. Então, o que tiramos de tudo isso? Um avião espião russo lento entrou 2 quilômetros no espaço aéreo da OTAN e saiu sem confronto. Mas ele saiu com algo ainda mais valioso, um vislumbre de como a OTAN reage.
Não foi um acidente, foi uma mensagem. E a resposta calma, controlada, precisa. Mas quantos desses testes a OTAN aguenta antes que alguém ultrapasse o ponto sem retorno? Você acha que esses voos russos servem apenas para coletar informações? Ou eles estão buscando algo mais perigoso? Se você quiser ir além e apoiar este canal diretamente, junte-se à frota. Você ganhará distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a divulgar mais histórias marítimas reais. Clique em participar no nosso canal e venha junto! Obrigado por assistir e lembre-se, da próxima vez que um avião espião russo cruzar a linha, a OTAN não vai apenas observar, vai estar no ar.